Você sabia que existem homens que leem a Bíblia todos os dias e continuam pobres, e outros que mal sabem escrever tornaram-se milionários após aplicarem um único princípio que está escondido ali diante dos olhos de todos? Isso parece contraditório, não é? Pois eu lhe digo, a diferença entre fracasso e prosperidade não está apenas na fé, mas em como você transforma a fé em ação persistente. Quantas vezes você já se pegou rezando, trabalhando duro, sonhando alto, e mesmo assim parecia que nada acontecia? Eu também me perguntei isso muitas vezes. Foi somente depois de muito tempo que percebi o que a Bíblia já dizia havia séculos. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é apenas uma frase bonita, é uma lei silenciosa que governa nossa vida, tão real quanto a gravidade. A maioria das pessoas acredita que a riqueza começa no banco, no salário, na herança, mas ela começa na mente. Andrew Carnegie, o homem mais rico que já conheci, me disse algo que mudou para sempre a forma como eu via o sucesso. Se você não puder ver a riqueza primeiro aqui dentro, disse ele apontando para a própria cabeça, não a terá aqui fora. E era verdade. Carnegie não era apenas rico em dinheiro, mas em visão. Ele enxergava fábricas, pontes e estradas anos antes de elas existirem. Mas aqui está o ponto que a maioria ignora. Não basta sonhar. Quantas pessoas você conhece que falam de sonhos grandiosos, mas vivem presas à rotina, sem nunca dar o primeiro passo? Talvez você mesmo já tenha prometido a si próprio que as coisas iriam mudar. E, no entanto, continuou exatamente no mesmo lugar. Não é verdade? E por que isso acontece? Porque a mente, quando alimentada pela dúvida, cria uma espécie de prisão invisível. Você trabalha, mas no fundo, acredita que não vai conseguir. E quando a crença é fraca, a persistência morre no meio do caminho. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Homens inteligentes, capazes, cheios de oportunidades, parados porque não acreditavam o suficiente no que eram capazes de realizar. Lembro-me de uma época em que enfrentei uma falência pessoal. Nada parecia dar certo. Era como se todas as portas se fechassem ao mesmo tempo. Uma noite, desesperado, comecei a escrever tudo o que desejava alcançar. Livros, palestras, obras que inspirassem pessoas. Escrevi não porque já tinha, mas porque acreditava que um dia teria. E pela primeira vez, comecei a sentir que minha mente trabalhava para mim e não contra mim. Essa prática diária transformou completamente minha vida. Talvez você pense, mas será que isso funciona para todos? Eu lhe pergunto, já experimentou realmente acreditar com toda a força antes de desistir? Ou será que sua fé tem prazo de validade? A maioria reza, esperando que algo aconteça lá fora, quando, na verdade, a mudança começa aqui dentro. A mente, quando focada, encontra oportunidades onde antes só havia problemas. Faça um teste simples. Durante 7 noites, antes de dormir, veja com clareza a vida que deseja. Imagine detalhes: a casa, a profissão, as pessoas ao redor, a liberdade financeira. Não permita que nenhuma dúvida invada esse momento. Sinta-se já vivendo essa realidade. Parece simples demais, eu sei. Mas o segredo é justamente esse. A riqueza é primeiro criada em silêncio, na imaginação, na fé, antes de aparecer no mundo físico. E quem não entende isso continua acreditando que sorte, destino ou governo vão decidir sua vida. Quando, na verdade, tudo começa na forma como você pensa. Eu vi homens que nada tinham se tornarem líderes porque aprenderam a controlar o que colocavam na mente. E vi outros, cheios de recursos, perderem tudo porque alimentavam pensamentos de medo, fracasso e escassez. A diferença entre eles? Um acreditava com tanta intensidade que nada o fazia parar. O outro vivia cercado de dúvidas. E o resultado, meu amigo, nunca falha.
A mente sempre constrói por fora aquilo que acredita por dentro. Eu me lembro como se fosse ontem do silêncio frio da primeira editora que rejeitou meu manuscrito. Não houve sequer uma explicação, apenas um não seco que ecoou como uma sentença. Dias depois, outra porta se fechou. E depois mais outra. Foram meses de negativas, de olhares desconfiados, de pessoas que não viam valor algum no que eu estava escrevendo. E confesso, houve noites em que me perguntei se valia a pena continuar. Mas então, eu me lembrava de algo que a própria vida já havia me ensinado. A persistência é a única prova real da fé que alguém carrega dentro de si. Sem ela, toda crença se torna apenas desejo vazio. E é justamente aí que a maioria para. Quantos você conhece que começam cheios de entusiasmo, mas ao primeiro obstáculo desistem? É como aquela passagem que diz para correr de tal maneira que se alcance o prêmio. Não basta correr, não basta sonhar, não basta querer. É preciso continuar, mesmo quando o mundo parece zombar da sua coragem. Eu me recordo de ter ouvido a história de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de finalmente criar a lâmpada elétrica. 1000 tentativas que poderiam ter sido 1000 desculpas para desistir. Mas cada falha lhe mostrava apenas um jeito de não fazer. Quantas vezes você já desistiu na segunda, terceira ou quarta tentativa, acreditando que era um sinal para parar? E se fosse, na verdade, um teste para provar o quanto você realmente queria aquilo? A verdade é que a persistência transforma fracassos em degraus. Cada porta fechada que encontrei me ensinou algo. A ajustar as palavras, a melhorar as ideias, a encontrar novos caminhos. Eu poderia ter parado como tantos fizeram, e hoje talvez ninguém sequer lembraria meu nome. Mas aprendi que desistir cedo demais é a forma mais rápida de enterrar um sonho vivo. Lembro-me de um caso específico. Conheci um jovem advogado promissor, cheio de ideais, que sonhava em abrir seu próprio escritório. A primeira tentativa fracassou por falta de clientes, a segunda por falta de sócios. Na terceira, ele desistiu. Pouco tempo depois, outro homem com menos estudo, mas com uma determinação feroz, abriu um pequeno escritório na mesma cidade. Não foi fácil no começo, mas ele persistiu e anos depois tornou-se referência na região. Um tinha talento, o outro tinha persistência. Quem você acha que venceu? E é exatamente isso que muitas pessoas ignoram. O mundo não dá nada facilmente. Cada obstáculo parece perguntar, em silêncio, se você realmente acredita no que está buscando. Porque se não acredita, a desistência vem rápido, disfarçada de prudência, de bom senso, de sinal divino para parar. Mas a vida recompensa aqueles que continuam quando todos os outros já desistiram. Foi assim comigo. Cada recusa foi, na verdade, uma lapidação, cada erro um convite para melhorar. E quando finalmente uma editora aceitou meu livro, aquilo não foi um golpe de sorte, mas o resultado inevitável de alguém que se recusou a parar. Porque a persistência é isso. Uma fé que age mesmo quando tudo grita para desistir. Existem inimigos invisíveis que arruinam mais sonhos do que a pobreza ou a falta de oportunidade. São os medos silenciosos, aqueles que ninguém vê, mas que dominam a mente e paralisam qualquer ação. Medo de perder dinheiro, medo de falhar, medo do julgamento dos outros. Quantas vezes você já deixou de tentar algo porque pensou, e se der errado? E se eu perder tudo? E se rirem de mim? O medo não grita, ele sussurra. Ele convence você a esperar mais um pouco, a ser prudente, a juntar mais coragem antes de agir. Mas, na verdade, tudo o que ele quer é que você nunca saia do lugar. Eu me lembro de um jovem com quem conversei certa vez. Ele tinha ideias brilhantes, um raciocínio rápido e um talento natural para os negócios, mas vivia dizendo que o momento certo ainda não havia chegado. Sempre havia uma desculpa.
Ora faltava capital, ora faltava experiência. Ora ele precisava esperar mais um pouco. E assim os anos foram passando. Um dia, alguém com bem menos talento, mas com coragem, pegou uma das ideias que ele vivia comentando e construiu uma empresa milionária. O primeiro continuou apenas sonhando. Esse é o preço do medo. Ele rouba as oportunidades enquanto você tenta se convencer de que está apenas sendo sensato. A Bíblia diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Mas será que acreditamos mesmo nisso? Ou repetimos sem pensar? Porque se acreditássemos, o medo não teria tanto poder sobre nós. A verdade é que o medo é um impostor. Ele nos faz acreditar que estamos sendo realistas, quando na verdade estamos apenas nos escondendo da vida. Eu mesmo já senti isso. Houve um tempo em que eu precisava falar em público para apresentar minhas ideias. Meu coração disparava só de imaginar tantas pessoas me olhando, esperando algo de mim. Eu poderia ter recuado e ninguém me culparia por isso. Mas naquele dia, aprendi que a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Eu subi ao palco tremendo e saí de lá com a convicção de que nunca mais deixaria o medo decidir o rumo da minha vida. E veja, estatisticamente, a maioria das pessoas permite que o medo decida por elas. Pesquisas antigas já mostravam que as maiores preocupações humanas giravam em torno de segurança financeira, saúde e opinião dos outros. Mas a maioria dessas preocupações nunca se concretizava. Ou seja, a maior parte dos nossos medos é imaginária, uma prisão construída dentro da mente. O mais triste é que o medo costuma vir disfarçado de proteção. Ele convence você a ficar no emprego que odeia, a adiar o projeto dos seus sonhos, a aceitar uma vida que não lhe traz alegria. Tudo em nome da segurança. Mas o que é seguro em desperdiçar anos que nunca mais voltarão? O medo não protege, ele paralisa. E quando você percebe, a oportunidade passou. Alguém mais ousado pegou o lugar, e tudo o que resta é a pergunta: e se eu tivesse tentado? A diferença entre quem vence e quem fracassa, muitas vezes, não está no talento, na educação ou nas condições de vida. Está em quem teve coragem de agir, mesmo sentindo medo. Porque o medo sempre estará lá. Mas a oportunidade, essa não espera para sempre. Conheci Henry Ford antes de ele se tornar o grande nome que o mundo aprendeu a admirar. Lembro-me bem de uma conversa em que ele, sem um pingo de hesitação, me disse que colocaria automóveis acessíveis nas mãos de pessoas comuns. Não para ricos, não para meia dúzia de privilegiados, mas para o homem comum, o trabalhador que até então olhava para uma carruagem motorizada como quem olha para algo inatingível. Naquela época, muitos riram dele. Disseram que era impossível, que ninguém jamais faria carros em grande escala a preços tão baixos. Mas Ford não apenas acreditava na ideia, ele já a havia pronta em sua mente, e mais do que isso, agia todos os dias como se fosse uma questão de tempo até ela acontecer. Foi nessa época que entendi um princípio que a Bíblia sempre ensinou: fé sem ação é apenas ilusão. Mostre-me a sua fé sem obras, diz o texto sagrado, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ford poderia ter rezado todas as noites, poderia ter repetido para si mesmo palavras de encorajamento, poderia ter escrito páginas e mais páginas sobre sua visão. Mas sem ação, tudo teria morrido ali, no mundo das ideias. Ele trabalhava com intensidade, contratava engenheiros, fazia testes, errava, recomeçava. Transformava a crença em movimento e movimento em resultado. E esse é o ponto em que a maioria se perde. Quantas pessoas você conhece que oram por uma vida melhor, mas continuam presas aos mesmos hábitos? Rezam por prosperidade, mas gastam mais do que ganham. Pedem oportunidades, mas fogem do trabalho duro.
Querem mudar de vida, mas têm medo de mudar a própria rotina. Talvez você mesmo já tenha pedido a Deus por um milagre enquanto repetia, dia após dia, as mesmas atitudes que o mantêm no mesmo lugar. Lembro-me de um agricultor que conheci certa vez. Ele tinha uma fé impressionante. Acreditava de todo o coração que Deus traria uma grande colheita. Mas havia um detalhe. Ele nunca plantava na época certa. Esperava o tempo perfeito, a chuva perfeita, a terra perfeita. E quando finalmente decidia agir, já era tarde demais. No fim, culpava o céu, o clima, o destino. Mas a verdade é que não lhe faltava fé, faltava-lhe ação. A vida não recompensa intenções, ela responde a movimentos. Ford acreditava tanto em sua ideia que chegou a apostar contra os próprios engenheiros, que diziam ser impossível construir um motor de 8 cilindros em uma única peça. Ele ordenou: construam assim mesmo, trabalhem até conseguir. E depois de meses de tentativas, eles conseguiram. Essa era a diferença. Enquanto uns riam, ele trabalhava. Enquanto uns oravam esperando um sinal, ele orava e agia como se o sinal já tivesse sido dado. Muitos esperam que a fé faça tudo sozinha, quando na verdade a fé é o que nos dá coragem para agir quando não temos nenhuma garantia de sucesso. Ela é o que nos faz continuar plantando, mesmo quando não há nuvens no céu. É o que nos faz tentar outra vez depois de tantas portas fechadas. É o que nos mantém em movimento enquanto o resto do mundo para reclamar. Ford me ensinou, sem precisar dizer uma palavra, que acreditar é apenas o primeiro passo. O que realmente transforma sonhos em realidade é quando a fé desce do coração para as mãos e se transforma em trabalho, persistência e ação diária. Porque nenhuma oração, por mais sincera que seja, pode substituir o simples ato de começar. Vi com meus próprios olhos homens erguerem impérios sobre mentiras e trapaças. Eram figuras conhecidas, reverenciadas, aparentando ter conquistado o mundo. Mas bastou o tempo agir para revelar o que havia por trás daquela riqueza. Noites sem sono, famílias destruídas, consciências pesadas que nem todo o ouro do mundo poderia aliviar. A Bíblia avisa claramente: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas a obsessão cega, o apego desmedido, o desejo insaciável que faz o homem trocar princípios eternos por ganhos passageiros. E o preço, invariavelmente, chega. Lembro-me de um investidor que construiu fortuna em pouquíssimos anos, usando métodos que todos sabiam ser desonestos. Ele vivia dizendo que os fins justificavam os meios e que negócios são negócios. No início, parecia um vencedor. Tinha mansões, carros, influência política, mas o que ninguém via era a solidão que o cercava. A família se afastou, amigos verdadeiros ele não tinha, e quando os escândalos finalmente vieram à tona, perdeu tudo em questão de meses. Morreu sem ninguém por perto. É curioso como o dinheiro pode comprar tantas coisas e, ao mesmo tempo, não pode comprar as únicas que dão paz ao coração. Por outro lado, vi também homens que enriqueceram devagar com trabalho honesto, construindo reputação sólida, palavra respeitada, nome limpo. Esses não tinham medo do amanhã porque sabiam que suas riquezas não estavam apenas no banco, mas no respeito das pessoas, na confiança dos parceiros, na integridade que o tempo não destrói. A Bíblia fala de homens assim, de riquezas que vêm com bênção, não com maldição. O que muitos não percebem é que a riqueza sem princípios é como uma casa construída sobre areia. Pode parecer firme por um tempo, mas basta uma tempestade para revelar a fragilidade, e as tempestades da vida sempre chegam. Eu mesmo já aconselhei empresários a não abrirem mão da honestidade em troca de lucros rápidos. Alguns ouviram e prosperaram por décadas. Outros ignoraram e perderam tudo quando a verdade veio à tona. E quantas pessoas comuns fazem o mesmo em escala menor?
Mentem no currículo, trapaceiam nos impostos, exploram quem trabalha para elas, acreditando que estão sendo espertas. Mas o que estão construindo é um castelo de cartas. A vida tem uma maneira estranha de devolver na mesma moeda o que fazemos aos outros. E quando a colheita chega, não adianta culpar o destino. O dinheiro em si é neutro. Ele só revela mais do que já existe dentro do homem. Se há ganância, ele amplia a ganância. Se há generosidade, ele amplia a generosidade. Por isso, construir riqueza sem princípios é como entregar uma faca afiada a uma criança. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai se ferir. Já construir com valores sólidos é criar algo que dura, que atravessa gerações, que não destrói quem o possui. E talvez seja essa a maior diferença entre enriquecer rápido, a qualquer custo, e enriquecer com propósito. O primeiro termina sozinho, vazio, esquecido. O segundo deixa uma marca que o tempo não apaga. Anos atrás, conheci um homem simples, sem grandes estudos, mas com uma visão clara de vida e uma disciplina admirável. Ele não buscava riqueza pelo luxo, mas pelo impacto que poderia gerar. Guardava parte do que ganhava, ajudava vizinhos, patrocinava pequenas escolas, apoiava famílias em dificuldade. Cada gesto, embora modesto, era uma semente plantada com propósito. E com o tempo, aquelas sementes germinaram em algo maior do que ele poderia imaginar. Uma comunidade inteira beneficiada, vidas transformadas, respeito e gratidão que atravessavam gerações. Ele nunca se tornou famoso, mas construiu um legado que nenhuma fortuna solitária poderia comprar. E é justamente aí que a maioria tropeça. Busca riqueza sem propósito, buscando apenas acumular, contar cifras, ostentar. E quando a vida acaba, percebe que nada disso realmente importa. A Bíblia ensina: há maior alegria em dar do que em receber. Essa não é apenas uma frase de efeito. É um princípio que cria significado para a riqueza e transforma esforço em algo eterno. Quantas vezes você já se dedicou ao trabalho, ao dinheiro, às contas e se perguntou: para que tudo isso? Muitos nunca param para refletir sobre o que estão construindo de verdade. O dinheiro sem propósito se dissolve. Mas a persistência em viver princípios sólidos, em agir com integridade e ajudar os outros, cria não só riqueza, mas sentido, respeito e paz interior. Vi de perto pessoas que se concentraram apenas em acumular. Elas podiam ter milhares, milhões, até mesmo impérios, mas suas famílias estavam distantes, suas consciências pesadas, suas vidas vazias de significado. E vi também pessoas simples, persistentes, generosas, que construíram riqueza real, não apenas material, mas emocional e espiritual, que transformava cada dia em uma extensão de seu legado. A lição é clara. Riqueza verdadeira não é medida apenas pelo que você tem, mas pelo que você cria para os outros e pelo impacto que deixa no mundo. Persistência, integridade e propósito caminham juntos. Quem une essas três forças não só alcança prosperidade, mas constrói algo que sobrevive ao tempo e inspira aqueles que virão depois. E se você quiser avançar ainda mais, perceberá que cada ato de generosidade, cada decisão guiada por princípios sólidos, é um degrau que o aproxima de uma vida 1% melhor do que a de ontem, sempre em evolução, sempre em crescimento. Porque riqueza sem significado é passageira, mas riqueza com propósito transforma tudo ao redor. Não adianta conquistar o mundo inteiro se no processo você perde a si mesmo. A verdadeira riqueza não destrói, não traz peso à consciência, não custa noites de sono. Ela é construída sobre princípios que resistem ao tempo e dão sentido ao que você conquista. Agora, se você deseja subir mais um degrau nessa escada de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é hoje, o próximo vídeo já está aparecendo na tela. Agradeço por ter ficado comigo até aqui e o espero lá para continuarmos juntos essa jornada de crescimento.